Glórias a Deus, louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e dessa imensa terra. Irmãos, eu me encontro aqui no livro de Romanos, capítulo 5, o versículo é o 14, que diz assim: no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até que sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Então, desde quando Adão pecou lá no paraíso, a terra entrou em maldição, os seres humanos entraram em maldição, em pena de morte, como sabemos que no tempo de Moisés, que era a lei, era para matar. Se pegasse alguém afringindo a lei, tinha que matar, apedrejar. Já conhecemos a palavra. Então foi até Moisés que veio essa lei. Mas Moisés era apenas, como diz assim, a figura daquele que havia de vir, né? Moisés era a figura do libertador, daquele que havia de vir. Moisés libertou o povo de Deus da escravidão do Egito, mas vindo Jesus, lhes libertou toda a humanidade do pecado. Vindo Jesus, com a graça de Deus, que é um favor que não merecemos, nos libertou de todo o pecado, nos perdoou de todo o pecado, e todo aquele que crê e batizar será salvo. Claro que a partir daquele momento temos que ter novidade de vida, andar em novidade de vida. O que fazia o mal passa a fazer o bem, né? O que pecava passa a andar na justiça, né? Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Aí diz no versículo 17: porque se pela ofensa de um só a morte reinou, por esse muito mais recebem abundância da graça e do dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Então, se pelo um delito, uma desobediência de um só homem, Adão, viveu a morte, né? A morte viveu em nós, a morte era em nós, né? Até Moisés, até a lei acabar. Mas vem Jesus Cristo, o Filho do homem, como ele se dizia, mas claro, Filho de Deus, do Deus vivo, o Espírito de Deus. E por um só homem, Jesus Cristo, a toda ofensa do mundo foi perdoado, todo o pecado do mundo foi perdoado, para que a graça de Deus habitasse em nós, para que a graça de Deus fosse conosco. Aí diz: por isso, por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação. Assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para justificação da vida, né? Por uma só desobediência de Adão, o pecado, a maldição veio à terra, veio ao mundo. Mas por um só homem, Jesus Cristo, veio e pagou todo o nosso preço. Por um só homem, ele veio e pagou, recebeu a maldição da terra no seu próprio corpo, na sua própria vida, para que nós fôssemos vivificados para Deus, para que nós fôssemos ressuscitados para Deus, ressuscitados em espírito para Deus. Então vamos viver em novidade de vida, vamos viver na graça de Deus, na graça, no favor que nós não merecemos. Vamos viver glorificando ao Altíssimo, ao Todo-Poderoso, ao Criador dos céus e da terra, e a Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e ter uma vida santa, uma vida sincera, uma vida reta, uma vida de amor, de justiça, uma vida de alegria, do reino de Deus dentro de nós. Amém? E assim eu me despeço com a paz de Deus, que excede todo entendimento.